A ansiedade interfere muito nos relacionamentos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas passam a sofrer criando imaginações, criando imagens mentais de situações que nem aconteceram, e isso passa a ser objeto de sofrimento. Preocupações do tipo, será que essa pessoa está fazendo alguma coisa? Será que ela está me traindo? Por que será que ela ainda não chegou? Será que ela está fazendo alguma coisa que eu não sei o que é? Ou será que aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa? E esses pensamentos acabam sendo objeto de sofrimento, principalmente na relação. E é muito difícil, às vezes, conviver com pessoas que têm essas sensações ligadas à ansiedade. Porque, às vezes, as próprias dinâmicas do dia a dia já trazem uma série de complicações. Imagina aquelas que são produzidas pelas imagens mentais ligadas à fantasia. Recentemente, eu atendi uma moça, vou chamá-la, por questões éticas aqui, de Gláucia. Gláucia é uma moça de 33 anos que sofre por um relacionamento com um namorado, e esse relacionamento ele é totalmente autodestrutivo, digamos assim. Ela tem uma relação de ciúmes muito grande com esse namorado, mas infelizmente são praticamente todos pensamentos em ansiedade. Por exemplo, se ele demora 1 hora para responder uma ligação dela, ela já acha que ele demorou esse tempo, ela cria uma imagem mental que nesse tempo de 1 hora ele está fazendo alguma outra coisa, ele pode estar conversando com uma outra pessoa, ele pode estar se interessando com uma outra pessoa, e quando o namorado chega 1 hora depois, ela já está ali ruminando grande parte de sentimentos como raiva dele, raiva por uma situação que nem aconteceu, mas ela já cria isso, vira um objeto muito grande de problema entre eles. Então são várias situações do tipo, ele chegou a falar em término do relacionamento porque ele não consegue conviver com essa ideia de que ele sofre o impacto daquilo que a mente dela produz e não exatamente daquilo que ele fez ou de alguma coisa que realmente aconteceu entre eles. E isso vem se arrastando por pelo menos 3 anos, causando um grande desastre na vida dos dois, eu digo, né? Porque ele sofre por algo que ainda nem aconteceu e que ele não fez, e por mais que ele tente se justificar dando dados do tipo localização pelo celular, falar com outras pessoas ao mesmo tempo, ela não acredita. E ela não acredita porque a imagem da mente acelerada em ansiedade é que está acontecendo alguma coisa, e quando eu falo sempre que o e se é sempre o e se negativo e catastrófico, ele está fazendo algo que a partir disso eu vou sofrer, e gradativamente isso tem trazido um prejuízo muito grande para o relacionamento. E a Gláucia, a primeira questão foi, ela começou a entender que o grande objeto de sofrimento dela não era aquilo que realmente estava acontecendo, ela não conseguia ver o que estava acontecendo, ela sofria por coisas que ela imaginava, por coisas que ela pensava, mas que sozinha ela não tinha essa dimensão, muito pelo contrário, né? As pessoas que sofrem por essas questões de ansiedade, elas realmente acreditam naquilo que elas pensam. Não é simplesmente ir lá e falar assim, olha, para de falar sobre isso, ou para de pensar isso não existe, né? Para aquela pessoa aquilo existe sim, mas com as técnicas certas, principalmente com essa direção, a pessoa toma consciência daquele pensamento e entende que aquilo ali é uma fantasia. A partir desse entendimento, que foi exatamente isso que nós fizemos juntas no trabalho no consultório, ela começou a desconstruir esse pensamento, ela começou a desconstruir essas fantasias e ela aprendeu a treinar a própria mente para ver e viver as situações que estão acontecendo agora. E essas sim são as situações que nós precisamos reagir, e não o se acontecer alguma coisa. O se nunca existe, o se nunca vai acontecer, e quando você tem a oportunidade de aprender a viver o agora, você diminui muito a sua carga de sofrimento. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Hoje ela tem um relacionamento saudável com essa mesma pessoa, então os dois conseguiram superar essa relação, esse sofrimento dessa história. Hoje eles têm um relacionamento saudável, marcaram um casamento para esse ano, e eu espero que ela siga feliz, vivendo sempre o momento presente, porque é isso que no fim importa. E nesse segundo vídeo da série Ansiedade do Bem, eu vou ensinar os impactos da ansiedade nos seus relacionamentos ou diretamente com a sua família. Pensamentos do tipo, e se ele estiver me traindo? E se estiver acontecendo alguma coisa errada? O que fazer a partir disso? Por que eu não consigo encontrar um companheiro, encontrar alguém que realmente me ama e me respeita?
Ou então pensamentos ligados aos meus filhos, do tipo, será que os meus filhos podem ter alguma doença grave? Por que eles não me obedecem? E se acontecer alguma coisa de ruim com ele? Então, é exatamente sobre isso que eu vou ensinar você aqui nesse vídeo a partir de agora. E um outro caso real que eu atendi, vou também dar um nome fictício aqui, Maria Luísa. Essa jovem, ela me chamou bastante atenção. 23 anos, de uma família super tradicional, com uma condição financeira extremamente estabilizada, com uma alegria de vida, com energia de vida, uma jovem extremamente bonita, mas que também se via refém das sensações ligadas à ansiedade, mas com outro agravante, o medo da solidão. A ideia de que ela encontrou uma pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa, naquele primeiro momento era o príncipe encantado, aquela pessoa que ela sempre quis na vida, sempre imaginou, sempre sonhou, e ela chegava a dizer, né, parecia relacionamento de conto de fadas, como se fossem desenhos, né, ou filmes Disney, com essa ideia de que era tudo muito perfeito. Só que nada na vida é muito perfeito, e com o tempo ela começou a ver todo o desgaste da relação, entrando em situações reais mesmo, de mentira, de traições e todas essas coisas que a faziam sofrer muito. Dentro desse caminho, eles tiveram 2 filhos, mesmo estando namorando ainda, não tinham assumido uma relação. E o sonho dela era transformar isso num casamento, construir realmente uma família, só que era um sonho dela, não era um sonho dessa pessoa. E as sensações ligadas à ansiedade começaram a fazer tanto barulho, né, trazendo um barulho mental muito grande para ela, que ela começou a persegui-lo. Ela sabia que ele estava mentindo, ela tinha dados e certeza que eram enganações, por exemplo, que ele ia para uma festa, que ele ia se encontrar com outras pessoas, mas ela tinha uma ideia de que ele precisava ser aquela pessoa que um dia ele imaginou que seria aquele príncipe encantado. E essa questão de ficar toda hora buscando, ligando, ela chegou a um ponto de um dia ligar 35 vezes para ele no celular. Então não são possíveis 35 chamadas, tem as 35 chamadas ali registradas na memória do celular dela. Isso, né, porque ela precisava saber o que estava acontecendo, ela precisava ter a certeza de algo que ela já imaginava, que ela já sabia, mas ela não continha essas sensações. E ela ligava de maneira desesperada, pedindo, implorando para que ele voltasse, mas não por aquilo que ele realmente era, porque ela sabia que ele era uma pessoa diferente daquilo que ela queria, mas por aquilo que ela imaginava que ele pudesse ser na vida dela. Então, de novo, um pensamento em fantasia que trazia uma sensação de que, se não for ele, eu vou ficar sozinha para o resto da vida, tendo 23 anos, sendo uma mulher muito bonita, com uma condição de vida muito favorável. E além disso, outro dado que chamou bastante atenção no consultório é que em um determinado momento dessa história, ela ficou 24 horas sem dormir, literalmente 24 horas sem dormir, olhando as mensagens de WhatsApp, o momento que ele entrava, o momento que ele saía, se ele estava online, se ele não estava, para tentar cercá-lo de todas as maneiras, para tê-lo, para preencher esse lugar, porque ela tinha muito medo de ficar só. Ela achava que se não fosse ele, não poderia ser ninguém que iria ali completar a vida dela, e isso trouxe para ela um sofrimento enorme, baseado num pensamento de fantasia, né? Nessa ideia de que o sonho, a idealização de alguma coisa que possivelmente pode vir ali completar a vida, que é diferente daquela realidade, tudo fruto de uma mente acelerada que trazia essas sensações de que eu preciso fazer, eu preciso vigiar, eu preciso ligar, eu preciso saber o que está acontecendo, para isso me trazer conforto, só que no fim, claro que isso não traz nenhum tipo de conforto. E o que aconteceu com a Maria Luísa foi que ela começou a tomar consciência de que esse medo de que ela iria ficar só, que esse lugar nunca poderia ser preenchido, então ela tinha muito essa ideia de que ele era a única pessoa que poderia fazê-la feliz. Isso foi dando espaço, sendo tratado gradativamente com essa ideia de que é possível sim ter uma relação saudável desde que exista ali uma pessoa saudável dentro daquela relação. Então o primeiro passo foi ela entender essa dinâmica, entender esses sentimentos que estavam ligados a esse medo, a essa sensação de insegurança, a uma autodepreciação. Então ela não se via como uma mulher bonita, não se via como uma mulher atraente. Então ela começou a trabalhar esses sentimentos e essas sensações. Esse foi o primeiro passo, eliminando esses sentimentos,
trazendo essa ideia de uma ansiedade, mas uma ansiedade do bem, que fez com que ela tivesse energia para sair e romper desse ciclo. Hoje, né, recentemente, ela esteve em contato novamente comigo, ela se separou dessa pessoa, encontrou uma outra pessoa, começou agora um novo relacionamento e está aí construindo a vida dela dentro daquilo que é possível, mas dentro de uma vida real, sem uma ideia de fantasia, nem essa necessidade de viver a vida do outro, mas de viver a vida dela mesma.